Guten Morgen, Brasília. Estamos aqui na panela, mas nós estivemos em Brasília, não em Brasília, para entrevistar o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do nosso presidente Jair Bolsonaro. Nós tivemos uma conversa a respeito de alguns temas polêmicos, alguns temas que estão levantando debates, como, por exemplo, corrupção, segurança, justiça, direito, as reformas necessárias, o que nós podemos fazer. E a área internacional, sobretudo, que chamou bastante atenção, precisa de muitas explicações ainda para nós entendermos, dado todo o nosso contexto, toda a nossa atividade na área internacional até o presente momento e toda a diferença que nós teremos a partir de agora. Então voltamos agora para Brasília, para nós ouvirmos a nossa conversa aí com o deputado Eduardo Bolsonaro. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Guten Morgen. Eduardo, para começar, primeira polêmica que teve já no governo Bolsonaro foi essa questão das credenciais da imprensa, ou seja, tem jornalistas dizendo que não tiveram um tratamento adequado, enquanto amigos do governo tiveram um tratamento muito melhor, como se fosse uma área VIP. Tem alguma informação do que aconteceu de fato? O problema nunca é o problema, né? Assim, é igual a matéria que eu vi, falando lá que aliados de Bolsonaro não foram chamados para a posse. Gente, um cara que foi eleito com 57 milhões de votos, sempre vai faltar alguém. Só que tem a questão do espaço físico de comportar as pessoas, né? É óbvio, tem um espaço para a imprensa cobriu, eu dei entrevista, eu vi SBT, eu vi Record, eu vi G1, eu vi Valor, eu vi Folha, Estado. Tava todo mundo lá. Até o senso comum tava lá. Estávamos. Então, eu não vi nada de errado com relação a isso, não. Eu acho que a posse ela tem que ser destacada pelo lado positivo, né? Brilhante discurso da primeira-dama, representando os deficientes, as minorias. Foi a primeira vez, né, falam tanto no machista, que uma primeira-dama discursou na posse de um presidenciável. Então acho que tem que ser marcado pelos valores positivos. Pela primeira vez um presidente tem claras a sua política internacional, o seu combate ao socialismo, que ele quer valorizar a educação de base muito mais do que o ensino superior, que tem grande importância, mas o principal é a base. Enfim, um governo transparente, que tem comunicação direta com a população. Talvez isso daí irrite a imprensa tradicional. Nós tivemos no discurso já algumas palavras que elas nunca apareceram no debate público brasileiro, muito menos no discurso presidencial. Por exemplo, o socialismo, a questão da ideologia de gênero, todas essas questões públicas que elas não são debatidas, ou seja, se você ler um jornal, você nunca vai ver essas expressões. O governo Bolsonaro, ele vai ser realmente muito mais claro, ou seja, chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Este é um projeto declarado de vocês ou é uma coisa acidental? Não, um projeto declarado que vem inclusive de um anseio das ruas. Ninguém mais aguenta isso, essa inversão de valores. E na maioria das vezes, tudo isso tem a raiz no mesmo problema, que é a questão ideológica. Você fica lá assim, poxa, mas como é que pode? Vamos citar um exemplo. Ideologia de gênero que você falou. Será que um pai, quando deixa um filho na escola, ele vai dar a mão para o filho dele? Vai, filho, vai para a escola, vai lá aprender como é que se faz sexo oral, como é que se faz sexo homossexual, como é que você vai fazer sexo heterossexual? É óbvio que não. As pessoas não entendem como é que pode, mas alguém querer destruir a família. Só que isso tudo vem o quê? Lá da raiz marxista. Porque Marx é o pai do comunismo, que hoje, né, já mudou de nome, virou socialismo. Mas o problema é que eles têm que destruir tudo. Tem que destruir a família, tem que destruir a religião, para depois erguer uma sociedade nos moldes que eles entendam que é justo. Só que onde essa ideologia ela foi testada, ela sempre desagou numa ditadura. Exemplos clássicos: Coreia do Norte, Cuba e mais recentemente com a Venezuela. É por isso que o Jair Bolsonaro vem a público para deixar claro que ele não vai lutar por um Estado desse tipo. O papel do Estado é não interferir nas relações privadas, interferir o mínimo possível na vida das pessoas, para que elas, de maneira individual, consigam ter uma vida próspera. Esse é que é o objetivo do Estado. O objetivo do Estado não é deixar todo mundo igual Cuba, né? O objetivo do Estado é deixar condições para que a sociedade seja próspera através do seu trabalho.
Nós estamos falando de Cuba, de Venezuela, já estamos pensando na área internacional. Você fez uma viagem com o Felipe Martins para Washington, onde vocês foram conversar com algumas autoridades americanas a respeito, espera-se, a respeito das questões políticas entre Brasil e Estados Unidos. Vamos ter algumas mudanças? O que a gente pode esperar? Quais foram os frutos dessa viagem? Nós fomos para... Foi o Felipe G. Martins e o Márcio Coimbra, nós fomos juntos para Washington, D.C., capital, Estados Unidos, depois também Nova York e Miami. Depois disso, eu, voltando para o Brasil, ainda fiz uma breve passagem pela Colômbia. E nesses dois países, o sentimento, quando você fala de Venezuela, né, é de um total inconformismo com a atual situação. Por quê? Porque, primeiro, Morgan, é uma questão de humanidade. Eu fui na fronteira de Roraima, né, com a Venezuela, e você vê ali o pessoal caminhando 3 dias da fronteira até Roraima, até Boa Vista, a capital de Roraima, porque não tem dinheiro para condução, não tem dinheiro para um ônibus. Então eles vêm caminhando 3 dias, sem tomar banho, sem saber onde é que vão ficar, sem nada, com a roupa do corpo muitas das vezes. E eles te mostram fotos deles gordinhos, e você olha eles na sua frente, os caras tudo magrelo. Eu estou falando de gente que perdeu 15, 20 quilos, viu que ia morrer e fugiu do país. Ser mendigo em qualquer cidade brasileira é melhor do que ser venezuelano morando na capital, em Caracas. Então esse é o ponto número 1. E para isso o Brasil tem que fazer o quê? Tem que fazer um sacrifício. Eu sei que o cobertor é curto, a gente não tem recursos sobrando, mas talvez junto a organismos internacionais, dar uma acolhida digna para esse pessoal. Uma tenda, um banheiro para poder fazer as suas necessidades, o mínimo possível. E um segundo passo, como é que você faz para que isso melhore? É criando as condições para que a Venezuela volte a ser o país próspero que era nos anos 90, por exemplo. O que se espera a respeito da Venezuela? Porque as relações do Brasil com a Venezuela, obviamente que com Lula elas eram umbilicalmente ideológicas, então eram muito mais próximas. O Brasil construiu o metrô de Caracas com o dinheiro do Odebrecht. E isso tudo mudou radicalmente. Agora todos os discursos do Maduro, pelo menos nas 2 últimas semanas, praticamente todo dia ele fez um discurso contra o Jair Bolsonaro. Estrategicamente falando, ou vamos dizer, geopoliticamente falando, como que vamos lidar com o problema da Venezuela? Eu acredito que o embaixador, novo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele vai fazer de tudo que for possível na área diplomática para que ocorram eleições livres na Venezuela. Para que ocorram eleições livres na Venezuela, você não pode permitir que o Maduro gerencie essas eleições, porque as fraudes são tão grandes que a própria Smartmatic, que administra, pelo menos administrava as eleições na Venezuela, saiu do país. Eu estou falando do quê? Eu estou falando de não reconhecer as últimas eleições da Venezuela, em reconhecimento de um governo de transição, abrir diálogo com a OEA e com o Grupo de Lima para ver o que mais que pode ser feito, congelar todos os bens de pessoas ligadas ao ditador Maduro, que ali vigora uma narcoditadura, ou seja, é dinheiro de Farc, é dinheiro de cocaína, é dinheiro de armas. A Venezuela é um país que já está assim, tão deteriorado, que na minha visão já virou uma narcoditadura, e aí você vai dando os passos para que o Maduro fique sem saída, a não ser que faça essa eleição. Eu não estou falando que ele vai sair do poder e vai fazer isso apenas com pressão internacional. Eu estou falando o que nós poderemos fazer. Sanções econômicas também. Tem uma série de coisas que podem ser feitas. Então a gente acredita que agora, com a entrada do governo Jair Bolsonaro, o Brasil faça essa guinada de 180 graus numa outra direção. Em relação à América, voltando à viagem, o que mais que a gente pode esperar de mudança em relação às relações Brasil e Estados Unidos? Além dessa questão da Venezuela, né, que também se estende para a questão da Nicarágua, eu acredito que agora o Brasil pode voltar a ter um grande parceiro comercial. Em algumas mesas ali, uma reclamação que ocorria era que os investidores falavam, né, o Brasil se tornou um país invisível. Vocês não colocam aqui uma pessoa para lutar para ser o presidente do BID, vocês não colocam aqui alguém para ficar transitando no meio do empresariado ou de qualquer indústria que tem interesse no Brasil para atrair investimento. Parece que vocês têm uma política anti-americana. E de fato nós tínhamos.
E o Felipe G. Martins, ele até mesmo falou, né? Existiram só 2 momentos na história em que os Estados Unidos não foi o principal parceiro econômico do Brasil. Foi nos anos 30, com o presidente Vargas, que tinha um alinhamento muito forte com Hitler. Então a Alemanha nazista passou a ser o principal parceiro econômico do Brasil. E agora, num segundo momento, também por razões ideológicas, desde 2013, a China é o principal parceiro do Brasil. Eu sei que a China é uma grande população, um grande mercado consumidor, está crescendo absurdos, com certeza ela tem o seu espaço. Mas eu acredito que, se o Brasil voltar a ter uma normalidade na sua relação com os Estados Unidos, relação comercial, eu acho que tem tudo para os Estados Unidos voltar a ser o 01 nessa parceria mundial com o Brasil. Temos alguma expectativa de alguma mudança em relação à China, sobretudo por conta do agronegócio. Eu vejo todos os jornalistas do mundo estão extremamente preocupados com a questão da fusão de ministérios, né? Do Ministério da Agricultura e do Ministério do Meio Ambiente. E a China como principal parceiro comercial do Brasil, sobretudo em relação ao agronegócio, né? Ela compra boa parte da nossa carne. Teríamos alguma mudança comercial, diplomática em relação à China? Não, com a China certamente nós vamos manter todo o comércio, se possível, onde for possível, até aumentar esse comércio. De forma nenhuma o Brasil pretende fazer alguma retaliação ou parar de comprar produtos chineses, e acredito que a recíproca também seja verdadeira. Agora, existe uma reclamação que é muito frequente, não é feita apenas pelo lado americano, mas também de outros países, que o chinês, por vezes, ele não tem transparência. Ocorrem alguns casos notórios, outros nem tanto, de que uma empresa vai para a China, eles pegam um know-how de como se fazer aquele produto com a empresa estrangeira, e depois de ter isso em mãos, manda a empresa estrangeira ir passear. Então isso aí tem que mudar, tem que ser estabelecido uma conduta onde de fato ocorra uma concorrência leal entre os países, uma concorrência saudável. E naquilo onde a China for merecedora de ganhar uma parte do mercado, que ela ganhe. A gente não vai fazer medida protetiva só para proteger o mercado brasileiro. A gente não vai voltar para o tempo em que a gente protegia o mercado automobilístico nacional para proteger a produção do Gurgel, que era feita aqui no Brasil. Isso aí não tem como você retroceder esse tempo. Agora... Não é uma política ultranacionalista. As cartas têm que ser jogadas de maneira transparente, todo mundo com uma conduta certa. Vou dar um outro exemplo também, que se aplica um pouquinho a isso, né? Mais ou menos. Quando eu fui visitar a base de Alcântara, eu aprendi que todos os países que lançam satélites que ficam orbitando o planeta Terra, todos eles deixam uma carguinha mínima, uma reservinha mínima de combustível, para quando o satélite estiver no final da sua vida útil, ele só dá um gás final e vai lá para o espaço sideral, para não ficar aquele lixo orbitando o planeta Terra. Qual é o único país que não está nem aí para isso? A China. Então a China ela é muito radical em olhar os seus próprios interesses e deixar de lado outras questões internacionais. Eu acredito que através de um diálogo e fixando as condutas éticas e morais corretas, dá para todo mundo ganhar. Vamos voltar ao Brasil, então. Nós temos uma grande questão a respeito da corrupção. Eu creio que o Jair Bolsonaro ele foi eleito, sobretudo, por conta desse discurso da corrupção. E nós tivemos o Sérgio Moro sendo, agora, algumas horas atrás, tomando realmente posse como ministro da Justiça. A impressão que se chega para nós é que a grande questão da justiça, do combate à corrupção no governo do Bolsonaro, vai ser um fortalecimento da Polícia Federal. Creio que seja mais ou menos isso. Como que de fato se pretende combater a corrupção e como vai ficar o papel das outras polícias, como a Polícia Militar e Civil, a partir desse governo? É que a corrupção mais elaborada, ela tem tentáculos interestaduais. Então ela foge, às vezes, da alçada das polícias civis e das polícias até militares também, né? Em que pese o papel principal da polícia militar seja o preventivo de patrulha e a civil o investigativo. Mas só a Polícia Federal é que ela tem a condição de pegar uma Odebrecht fazendo um metrô em Caracas, na Venezuela, um Porto de Mariel em Cuba, porque cada vez é mais sofisticado o modus operandi dessas quadrilhas. Então acredito que se você der uma carta branca para a Polícia Federal investigar quem quer que seja e não criar mecanismos de controle,
você vai conseguir ter um resultado nessa área. E eu acredito que isso daí tem tudo para acontecer, né? Porque não só o Moro se transformou no símbolo disso, mas também por conta que os policiais federais já provaram que têm capacidade técnica para fazer esse tipo de trabalho. É só deixar eles trabalharem sem fazer interferência política. Então toda a autonomia vai para a Polícia Federal mesmo, inclusive autonomia de recursos, do que eles precisarem para fazer as suas investigações. Eu acredito que sim, a Polícia Federal tem um grande problema hoje, que é a falta de efetivo. Se você for olhar, então, a questão, se vier uma reforma da Previdência e aquelas pessoas tiverem condição de se aposentar, se elas de fato vierem a se aposentar, essas vagas que têm se aberto nos concursos recentes, elas não conseguem suprir a evasão de pessoal que está saindo, está indo para outras áreas ou está aposentando. Então, acredito que tem que dar, antes do incremento até de técnico, de material, com suporte, etc., acredito que a questão dos recursos humanos ela é mais prioritária. Da Polícia Federal, então. Isso não é só na PF, não. Isso aí na PRF também é a mesma situação. Essa questão da corrupção, ela está muito ligada também com a questão da criminalidade, que eu acho que foi uma bandeira... Foram as duas bandeiras, né? A corrupção e a criminalidade foram as duas mudanças, as duas bandeiras principais do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, e creio que é exatamente onde todos esperam realmente uma grande mudança. O que a gente pode esperar a respeito da criminalidade, além, obviamente, do desarmamento civil, que foi a grande bandeira, mas a gente quer entender o que vai acontecer a partir dali. Flávio, se você prestar atenção ontem no discurso de Jair Bolsonaro por ocasião da posse, não foi um discurso longo. E ele tocou exatamente nessas questões. Armamento, retaguarda jurídica para a polícia. E se você reparar no vídeo, é a parte que a população que estava aqui em frente mais aplaudiu. Então eu acredito que essa população que está ciente desses problemas, que são eles quem mais sofrem, é o pessoal que está perdendo filho por causa do celular, que vai na padaria, volta, tem uma pessoa baleada no assalto. Eu acredito que a gente consiga mobilizar de modo a pressionar os deputados e senadores a votarem favoráveis a essas pautas. E não tenha dúvida, Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, general Heleno, o pessoal vai mandar para o Congresso Nacional medidas nesse sentido, de que retaguarda jurídica para o policial poder trabalhar e bem como a legítima defesa do cidadão. Eu acredito que não tenha mais o que se discutir com relação ao armamento. Primeiro, é uma lei viciada. Quando ela nasceu em 2003, sob a égide do mensalão. Então, para mim, voto comprado é voto nulo. Segundo... Mesmo o autor da lei acabou... o autor da lei, um dos mentores da lei, acabou falecendo, né? O que é difícil falar, Morte, porque ele tem família. É chato você falar disso aí, porque pode parecer que a gente está querendo se aproveitar da situação. Mas é um caso notório. O cara que fez um dos mentores do desarmamento acabou falecendo por conta de uma arma de fogo. Ou seja, a lei dele, que ele aprovou, não se mostrou eficaz nem mesmo para evitar a sua própria morte. O que se torna mais um caso emblemático desses. Além disso, vontade popular. Poxa, quantos milhões que foram gastos no referendo de 2005? Outro ponto, se a gente olhar os números, a questão da morte por arma de fogo ela vem numa crescente. Ou seja, não é por conta de uma liberação de armas ou flexibilização da lei que você vai resolver ou acabar com o problema dos homicídios no país. Ah, mas vai ter um bang-bang na primeira fechada de carro porque o brasileiro tem sangue quente. Gente, sabe como é que era antes de 1997 para comprar uma arma de fogo? Você pegava lá, citando o exemplo de Jair Bolsonaro, você ia na loja Mesbla, no Walmart, supermercado Extra, Pão de Açúcar, pegava a sua identidade, mostrava, pagava lá o revolvão, a pistola, comprou, acabou. Como é que eram os homicídios por arma de fogo? Muito menor. Porque antes do cara pagar de gatão na fechada de trânsito, ele pensa 1000 vezes, porque do outro lado pode ter um cara armado. Então é muito mais uma política nesse sentido, para a gente conseguir resgatar os bons números de homicídios que nós tínhamos quando as armas eram liberadas. O que nós podemos esperar além dessa questão do desarmamento? Ou seja, tem alguma proposta, por exemplo, para quem trabalha com direito penal, alguma proposta de revisão do código penal, código de processo penal, como ter mudanças em leis, o que é esperado? Eu acredito, né, ainda não é notório, nem eu mesmo sei, mas o ministro Sérgio Moro e a sua equipe eles estão preparando um pacote de medidas exatamente para essas áreas, de criminalidade e de combate à corrupção também.
O que ocorre? Audiência de custódia. Você pode manter a audiência de custódia dando a ela uma outra roupagem. Por exemplo, ao invés de você ter uma audiência em 24 horas com o preso, em flagrante, apenas para decidir se ele vai ser solto ou não, você pode ter em 24 horas uma audiência com o preso para condená-lo em definitivo ou não. Já que vão estar ali fresquinhos, com a memória na cabeça, vão estar as testemunhas, vai estar o preso, vai estar o condutor, que normalmente é o policial, vai ter um juiz, vai ter o defensor, vai estar assegurada a ampla defesa. Então são maneiras de você tornar a justiça célere. Esse negócio de a justiça tarda, mas não falha, isso aí é balela. Por tardar, a justiça já falha. Então por que não colocar esse tipo de medida adiante? Eu espero que em breve venham boas novidades com relação a isso daí também. Então estamos esperançosos com o Sérgio Moro e vamos ficar na conversa. Uma última questão que eu acho muito curiosa, eu não conhecia Brasília, pelo menos não conhecia, vamos dizer, o poder em Brasília. Mas assim, o que é bastante surpreendente para quem nunca entrou, por exemplo, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, como entrei agora, ver um pouco o poder de dentro. E uma outra coisa que chama bastante atenção em Brasília é que aqui você tem as Forças Armadas aqui atuantes na cidade. Né? Você vê o Exército, você vê o pessoal da Marinha. Não é uma coisa, vamos dizer, que quem mora em São Paulo, como eu nunca vi alguém falar. Alguém engalanado, né, com traje de gala da Marinha. Por aí. E a visão brasileira a respeito das Forças Armadas ela é completamente deturpada, ou seja, você tem uma das instituições no Brasil que tem maior apreço entre a população, todo mundo acha bonito, assim, um filho... É a maior, de credibilidade. Credibilidade ela ganha, inclusive, da Igreja Católica. Você acha bonito ver um filho falando assim, não, eu vou virar oficial da Marinha, eu vou virar tenente da Aeronáutica, alguma coisa assim. E, ao mesmo tempo, não só na mídia, como culturalmente, você tem uma visão radicalmente oposta aos militares. Tem alguma ideia de como esse governo possa melhorar essa imagem, ou pelo menos assim, traduzir, explicar de fato o que são as Forças Armadas? Porque todos os países que são, vamos dizer, civilizados, eles têm grande apreço pelas próprias Forças Armadas. E falar isso no Brasil é sempre aquele discurso repetido de fascismo e ditadura militar. Como vocês esperam mudar essa imagem? O Trump ele abre o livro dele, né, uma biografia que ele fez, falando o seguinte, né, que um grande país começa com uma grande e poderosa forças armadas. E ele está certo. Você tem que ter forças armadas fortes, primeiro, para você se posicionar e se postar no cenário internacional. É que as forças armadas vão para muito além de uma questão de guerra. Vigora no senso comum que hoje em dia não tem mais guerra, que é um país pacifista. Gente, só não vai ter guerra se você tiver umas forças armadas fortes. Se você não tiver umas forças armadas fortes, toma cuidado que amanhã podem querer se aproveitar de você. E você, tendo umas forças armadas fortes, você com certeza vai ter uma pronta resposta quando você precisar, por exemplo, para garantir uma eleição, para fazer uma intervenção no estado onde a segurança esteja falida, até para combater um mosquito da dengue, né? Para fazer a vigilância da fronteira. Os especialistas todos não falam que o problema das grandes cidades é que a droga e a arma chegam com muita facilidade porque a nossa fronteira é um queijo suíço? Então, na fronteira, tem a presença da Polícia Federal? Tem. Nós fazemos lá na PF a imigração? Fazemos. Mas o nosso efetivo comparado com as Forças Armadas não tem nem como se discutir. Quando eu morei ali em Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, queria treinar tiro, ia nas Forças Armadas. O hospital era com as Forças Armadas. Uma operação grande que tinha que fazer um perímetro, quem fazia o perímetro eram as Forças Armadas. A PF entrava dentro da casa lá para cumprir o mandado de busca e o mandado de prisão. Então, são coisas que dentro das grandes cidades nós temos dificuldade de ver. É como você disse, Marcos, não é o nosso dia a dia. Agora, no interior do Brasil, você percebe uma presença muito mais efetiva das Forças Armadas, onde eles são, inclusive, muito mais respeitados. Às vezes você olha um vídeo no YouTube, principalmente depois dessas operações no Rio de Janeiro, né? Poxa, às vezes é um molequinho pequenininho lá xingando o militar. Se der mole, o cara vai lá e se tiver oportunidade, dá até um soco lá no militar. Um desrespeito total. Quando você vai para o interior, tem uma solenidade, vai ter alguém das Forças Armadas presente ali. Ou então você vai reformar um campo de futebol, quem vai fazer aquele trabalho, aquela mão de obra é um militar.
Então é uma visão totalmente diferente. E o que o Jair Bolsonaro pretende é exatamente isso. É resgatar as nossas valorosas Forças Armadas, principalmente através de um governo que não vai ser igual ao governo do PT, que foi um governo revanchista, porque perdeu na Revolução de 64, quando eles quiseram transformar o Brasil em Cuba, e não conseguiram, graças aos militares. Para terminar, então, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais espinhuda, vamos dizer assim. Nós tivemos uma grande mudança na geopolítica brasileira agora com a presença do Benjamin Netanyahu aqui no Palácio do Planalto. Primeiro premier de Israel que veio, né, para uma cerimônia de posse desde que Israel foi fundado. E nós temos, então, praticamente uma mudança do pêndulo geopolítico. No Brasil, ele sempre se alinhou com toda facilidade, quase automaticamente, com todos os órgãos antisionistas do mundo. Líbia, Irã, todos os países mais assassinos do mundo, nós tínhamos um alinhamento praticamente automático. Enquanto nós sempre fizemos parte daquela visão anti-israelense, de como se Israel não tivesse, basicamente, o direito de existir. E nós temos agora, nitidamente, uma mudança de perspectiva com a presença aqui do Benjamin Netanyahu e, vamos dizer assim, acabar com esse alinhamento automático do Brasil com países como Irã e assim por diante. Mas essa mudança ela não acontece sem consequências. Nós nunca estivemos na rota do terrorismo internacional, nós tivemos pequenos atentados terroristas no Brasil, que não foram assim chamados, inclusive islâmicos, mas nós sabemos, por exemplo, através da Polícia Federal, que nós temos a atuação do Hezbollah, da Al-Qaeda na Tríplice Fronteira. Se nós tivermos uma mudança em relação a Israel, há uma chance de nós termos de lidar com o terrorismo. O que pretende ser feito neste governo em relação a isso? Primeiro, Morte, eu acho que a gente não pode pautar uma conduta de governo através de receio de receber o atentado terrorista. Se nós demonstrarmos essa fraqueza, amanhã os terroristas podem fazer o atentado e começar a reivindicar coisas bizarras do governo, qualquer coisa que seja. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, né, quando ocorreu a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que os Estados Unidos fez, ocorreu o mesmo receio lá nos Estados Unidos. Não ocorreu nada lá. Aí você vai falar, mas lá também, poxa, os caras têm uma segurança incrível, já são acostumados a lidar com terroristas e etc. Tudo bem, vamos para Guatemala então, país pequenininho. Não ocorreu nenhum tipo de atentado terrorista. Não ocorreu sequer um embargo econômico. Isso por quê? Porque as relações da região já mudaram em muito. De 20 anos para cá, os próprios vizinhos de Israel estão vendo Israel muito mais como parceiro do que como um país a ser varrido, nas palavras do Irã. Então, naquela região, o maior causador de problemas, que tem a maior antipatia dos vizinhos, é o Irã, e não Israel. Pode ver, os Estados Unidos mantêm uma excelente relação com todos os outros países, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Egito, etc. E o Brasil tem tudo para fazer a mesma coisa. E quem tem que se preocupar são os governos anteriores aqui do Brasil, que fizeram a bizarrice de se associar com países ditatoriais. Quando você se associa com a única democracia da região, que é Israel, democracia no sentido igual nós conhecemos aqui, com eleições, com possibilidade de troca de autoridades, enfim. Aí você se associa a Israel e aí você vai dizer que esse é que é o problema? Não, não, não. O problema era exatamente anterior. E além disso, vamos olhar os números. Os ataques terroristas na Europa, nos últimos 10 anos, mataram algumas poucas centenas de pessoas. No Brasil, morrem, em números oficiais, mais de 62 mil pessoas por ano. E aí você vai achar que o problema é o terrorismo, gente? Pelo amor de Deus. É aquele negócio. Assim como o bandido, o terrorista é que tem que ter medo do poder do Estado. E não o Estado ficar com medo e refém dos terroristas. Então, se o Brasil quiser se posicionar como uma autoridade séria, ele tem que fazer aquilo que o Jair Bolsonaro prometeu durante a campanha, que é mudar a embaixada de Tel Aviv para Israel, para Jerusalém, que eu acredito que vai ocorrer. A frase que está ficando até famosa já, né? Não é uma questão de se, é uma questão de quando isso vai ocorrer. E teve apoio da população, tá?
Quando a Dilma Rousseff colocou a embaixada da Palestina do lado aqui da presidência, ela não falou isso durante o período eleitoral. Quando eles se associaram a Ahmadinejad, que depois quiseram pegar a tecnologia nuclear da Argentina para fazer sabe-se lá o que no Irã, com a ajuda do Hugo Chávez, ninguém falou nada. Aliás, inclusive, deixo aqui um conselho para vocês que quiserem saber um pouquinho melhor desse tipo de tema, para que leiam um livro do Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, O Espectro. Ele dá detalhadamente, com nomes, com os países, os fatos, citando as fontes, de tudo que já ocorreu na América Latina, no referente a terrorismo e no referente a Hugo Chávez apoiando esses grupos do Irã. Isso vai ter alguns problemas com organismos internacionais, como a ONU, etc. Vocês estão preparados para lidar com essa pressão internacional? A ONU não tem poder coercitivo. Não tô nem aí para a ONU. A ONU, aquela Unesco lá que só faz reconhecer medidas contra Israel, aquele Conselho de Segurança, aquele Conselho de Direitos Humanos que aprova 20 resoluções contra Israel em um ano, enquanto que todo o resto do mundo tem aprovado apenas 3 resoluções de censura, isso daí para mim não é um órgão sério, não. Entendo. Boa sorte, deputado. Espero que tenhamos um bom governo, então. Satisfação é minha. Um abraço a todo mundo que segue aí Guten Morgen, Senso em Comum e todas as redes sociais da internet, que ainda é livre e é muito melhor do que a grande imprensa, porque eles não têm interesses outros em te manipular. Um abraço. Satisfação.